A gente vai utilizar agora uma analogia que Jesus faz de duas letras, né, do alfabeto. Jesus, lá no Apocalipse, por pelo menos 4 vezes, ele diz: Eu sou o Alfa e o Ômega. Isso está escrito em Apocalipse 1:8, Apocalipse 1:11, Apocalipse 21:6 e Apocalipse 22:13. Jesus, quando ele se apresenta lá no início e até o final do livro de Apocalipse, da carta de Apocalipse às 7 igrejas da Ásia Menor, Jesus ele se revela como o Alfa e o Ômega. Né? E o que seria o Alfa e o Ômega? A primeira letra do alfabeto grego, né? É o Alfa. E a última letra do alfabeto grego, que é o Ômega. Então, o alfabeto grego, ele tem todas essas letras que a gente vê aí na tela, né? A gente vê letras maiúsculas e letras minúsculas. No passado, só tinha as letras maiúsculas. Quando o chamado Novo Testamento foi escrito, só tinha as maiúsculas. Depois, com o tempo, vai surgindo a cursiva e aí depois as minúsculas. Tá? Mas, enfim, a primeira é o alfa e a última letra é o ômega. Ok, então vamos lá. Aqui a gente não tem o grego, né? Agora sim a gente tem as letras no hebraico. A primeira letra do alfabeto hebraico, né, quando a gente fala, lembra lá a primeira letra do grego. No grego é alfa. No hebraico é o aleph. Por que está aqui no cantinho? Porque no hebraico é da direita para a esquerda. Eita Deus. Então, o aleph. E a última letra do alfabeto hebraico é o tav. Aleph e tav. Bom, por que eu mostrei o alfabeto grego e agora estou mostrando o alfabeto hebraico? Porque Jesus não era grego, né? Jesus até poderia falar o grego sem problema nenhum. Existem países até hoje que as pessoas falam vários idiomas, né? Elas aprendem desde pequeno, desde criança, vários idiomas. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, se a gente for, por exemplo, em Angra, né, ali perto, chegando em Paraty, ou se a gente for se eu não me engano, é Maricá, a gente tem tribos indígenas. E as crianças, né, elas, desde pequenas, já aprendem, né, o tupi-guarani, ou guarani, e o português. Né? E dependendo de onde veio a sua família de índios, né, se veio de Colômbia, se veio de algum outro país aqui perto do Brasil, fala espanhol também. Enfim. Jesus ele poderia falar o grego, poderia falar o hebraico, o aramaico, mas, digamos, você sendo brasileiro, né, falando português, você vai se referir a um outro brasileiro. Não tem o porquê, né, vocês conversarem em outra língua, né, vocês falarem italiano, francês ou qualquer outra coisa, né, normalmente. A não ser que os dois estão querendo treinar a língua estrangeira e tudo mais. Não é o caso de Jesus. Jesus ele se apresenta para o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, aonde foi revelado para João o passado, presente e futuro, né? O que trata o Apocalipse. E Jesus, ele não tem por que ele ter falado em grego. Se o registro chegou
para a igreja em grego é porque João precisava transmitir, né? A igreja precisava transmitir ao mundo as palavras de Jesus. E o mundo não falava hebraico, né? O mundo falava grego. Então, por isso, né, todas as cópias que a gente tem até hoje do chamado Novo Testamento estão em grego, né? Tá praticamente tudo em grego. Mas Jesus conversando lá no momento da revelação, não tinha por que Jesus falar para João: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. Então, Jesus, logicamente, ele pode ter falado o hebraico, né? Eu sou o Aleph e eu sou o Tav. Então, vamos continuar aqui nesse raciocínio. O apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, 2 Timóteo 3,15, diz, o apóstolo Paulo disse para Timóteo, que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, as sagradas letras, ou seja, o hebraico, as letras em que foi revelado a palavra de Deus. Então, são letras muito importantes. E o próprio Jesus, lá em Mateus 5, versículo 18, Jesus vai dizer, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei, né, da Torá, um só iude, né, na nossa tradução, alguma está a letra I, outra está a letra J, né, mas é o iude, né, é uma letra hebraica, um só tio, um traço do alfabeto hebraico, até que tudo seja cumprido. Jesus, ele reconhece que cada letra, que cada traço, que cada indicação do alfabeto hebraico tem uma revelação. Então, por isso, o apóstolo Paulo vai chamar das letras hebraicas de sagradas, né, de sagradas letras, porque elas trazem a revelação de Deus para o ser humano, né? E a gente vai ver no alfabeto hebraico, então, essa revelação. O que acontece? Na nossa tela está aí, na parte de cima, várias letras. Então, aqui começa com a letra hebraica, que é o Aleph, e termina com a letra hebraica Tav. Tá? Então, Jesus, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, no grego. Ou no hebraico ele diria, eu sou o Aleph e o Tav. Eu sou a primeira letra do alfabeto hebraico, eu sou a última letra do alfabeto hebraico. E por que que Jesus se compararia a letras? Né? Qual o sentido de tudo isso? Então, nessa tabela que está aqui na tela, a gente vê que o Aleph é assim hoje, bonitinho, né? Só que no passado, no que chamam de língua proto-semítica ou o proto-cananeia, proto-hebraico, ela tinha um símbolo diferente, né? Cada letra tinha um desenho diferente. E esse desenho, mais no passado ainda, antes até de Moisés, muito antes de Moisés registrar as escrituras, lá o que chamam de proto-hebraico, tinha desenhos, cada letra era um desenho, né? Era um símbolo. Então, o Aleph tinha um símbolo. Qual é esse símbolo aqui que está desenhado, aqui circulado? Ele parece o quê para a gente? Alguém pode me dizer? Um boi. Um boi, né? Acho que É uma cabeça de um boi, né? Pois é. E o Tav, ele também tinha um símbolo diferente do que é hoje, que representa uma imagem. O que lembra? Para a gente, né?
Hoje, o que remete a Eutav? Uma cruz. Uma cruz, né? Ok. Então, a gente vai meditar nisso aí. Vamos lá. A gente volta lá para o primeiro versículo da Bíblia, porque lá aparecem essas duas letras, tá? O Aleph e o Tav. Então, na palavra no princípio, né, que para a gente no princípio, no português, tem o Aleph e tem o Tav. Já na primeira palavra da Bíblia tem o Aleph e o Tav. E na primeira frase da Bíblia tem 3 Aleph Tav. Então, na palavra Bereshit, ou seja, na palavra no princípio, eu falo a palavra no princípio porque no português são 2 palavras, né? No princípio, mas no hebraico é uma palavra só. Nessa primeira palavra da Bíblia tem o Aleph e o Tav. Aí na primeira frase, né, então, aqui. Aí na mesma frase tem Aleph Tav de novo, segunda vez, e na mesma frase tem o Aleph de novo, terceira vez. Então, 3 vezes na primeira frase da Bíblia tem o Aleph Tav, Aleph Tav, Aleph Tav. Né? Esse Aleph Tav, o segundo e o terceiro aqui, não tem tradução. Né? É uma palavra do hebraico que não tem tradução para o português. Né? Toda vez que está lá o etz, não tem tradução nenhuma. Tá? É só uma indicação do que vem pela frente, mas não tem tradução. Então vamos lá. O que então seria a questão do Aleph Tav? Então, essa é a primeira frase das Escrituras, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí a gente tem aí, né, o Aleph e o Tav, pelo menos 3 vezes. A palavra Bereshit, né, é no princípio, como a gente já falou. E a gente tem aí a primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra do alfabeto hebraico, repetida aí na primeira frase da Bíblia. Então, vamos meditar aí sobre a primeira letra, então. O Aleph, ele tem realmente, como a Nívia falou, né, Geraldo, o símbolo de uma cabeça de boi, né, ou de touro. Touro no hebraico é Aleph, né, parece Aleph, Aleph. Então, a palavra touro, né, é justamente o símbolo da primeira letra. E o que ela traz para a gente? A ideia de força, de poder, de autoridade, de liderança, e o número 1. Então, toda letra, além de ser um símbolo, também é um número. Perdão. Toda letra é um símbolo e um número. Então, essa letra, ela indica autoridade, porque o chifre na Bíblia, os chifres, eles representam a autoridade. Quando a gente vê visões na Bíblia, revelações que tem um chifre, estão indicando autoridade, poder, força. Tá? Então, o Aleph, ele passou por mudanças com o passar do tempo e está como está ali embaixo. E o Aleph, ele teve, né, a mesma origem do alfa, lá do grego. Tá? Então, quando Jesus fala, eu sou alfa, né, quando ele se refere a alfa, está totalmente ligado ao Aleph. Tá? É como se as duas letras, o Aleph e o alfa, fossem a mesma coisa, elas têm a mesma origem. Tá? E elas representam aí a força, tá? De um touro. Um touro forte. E em Daniel, no capítulo 7, versículo 24, ele é uma das indicações de que o chifre representa autoridade. Alguém pode ler, por favor, para mim? Daniel 7, 24.
Pode ler? Pode. E quando as 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá os 3 reis. Então, na sua tradução está pontas, não é isso? 10 pontas. Alguma tradução está diferente de pontas? A minha não, a minha está 10 pontas. Ok. De alguém está diferente? No meu tá 10 chifres. Isso. Então, é a mesma coisa, né? Pontas é a mesma coisa que chifres. Então, está indicando aí que esses 10 chifres, eles simbolizam, eles representam 10 reis. Então, o chifre representa reis, líderes, autoridade. Vamos ler outra passagem ainda em Daniel. Agora, Daniel, capítulo 8. Pode ler, por exemplo, só o versículo 20. Do 20 ao 22. Daniel 8, do 20 ao 22. Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. 22, né? Isso. E o tecido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Ótimo, muito obrigado. Então, a Roberta leu, mostrando lá que 10 chifres representam 10 reis. E agora, né, o Diácono Geraldo leu Daniel 8, mostrando que cada chifre aí vai representar uma liderança, né? Então, os 2 chifres do carneiro representam aí os reis, né? O rei da Pérsia e da Média, que é um reino que viria. E aí depois um bode, um chifre só, que é o reino da Grécia. Isso é maravilhoso demais. A gente não tem tempo para falar sobre esses detalhes, né? Mas fala de Alexandre o Grande, um rei que viria, e esse chifre do bode era quebrado e surgiriam 4 chifres no lugar, porque quando Alexandre o Grande morre, o seu reino é dividido por 4. Então, os chifres na Bíblia, eles mostram, eles revelam a autoridade, né? Eles revelam lideranças, eles revelam reis, né? Opa, vou ler aqui. Tá. Agora, Apocalipse 17, 16. Vai confirmar isso que a gente está falando. Alguém, por favor, abrem Apocalipse 17, versículo 16. 17, 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Então, 10 chifres representando 10 autoridades, né? 10 lideranças. A gente também tem outras passagens aí para mostrar, né? Mas, por enquanto, essas 3 está ótimo, para simbolizar o chifre simbolizando liderança, simbolizando reino. Aí alguém pode perguntar, a gente não estava falando sobre divindade de Jesus, a gente não estava falando sobre mostrar na Bíblia que Jesus
é Deus, é a natureza de Jesus como Deus. O que letra de grego e hebraico tem a ver com isso? A gente vai chegar lá, se Deus quiser. Tá? Levítico, no capítulo 1, no capítulo 3 e no capítulo 4, vai revelar sobre a questão dos sacrifícios que eram oferecidos, que deveriam ser oferecidos no santuário. Tá? Então, em Levíticos 1, vai dizer quais os animais que Deus aceitava como sacrifício. Então, por exemplo, um israelita não poderia levar para o santuário uma cobra, um jacaré, um sapo, né? Não poderia levar répteis, de forma alguma. Não poderia levar um elefante, um leão, uma girafa, sei lá. Né? A Levítico 1 vai dizer quais os animais deveriam ser oferecidos para Deus. Em Levíticos 1, nesses versículos 2, 3 e 5, vai mostrar que um desses animais seria o novilho. O que é um novilho? É um boi novo, né? É um filhote de boi, de touro. E nos capítulos 3 e 4 de Levítico, vai mostrar em que momento esse novilho, esse boi, né, esse filhote de boi, deveria ser oferecido. Né? Se alguém abriu aí em Levítico, qual o título lá do capítulo 3? Alguém achou aí, Levítico 3? Os sacrifícios pacíficos. Os sacrifícios pacíficos, né? Os sacrifícios vamos dizer, de gratidão a Deus. Né? Não é um sacrifício para perdão de pecado, não. É um sacrifício para agradecer a Deus por algum motivo. Então, um dos sacrifícios era o novilho. Tá. Aí lá no capítulo 4 agora, qual o título do capítulo 4? O sacrifício pelos erros dos sacerdotes. Ótimo. Então, lá no capítulo 4, vai dizer quem deveria oferecer esse sacrifício do novilho, tá? Que seriam os líderes de Israel. Na época não tinha rei, né? Só os sacerdotes. Os sacerdotes eram os únicos messias, eram os únicos ungidos. Então, o sacerdote, o líder, deveria, dentre, né, os animais que eles tinham ali, oferecer o maior, né? O novilho, o boi. Então, o boi, o sacrifício do boi está ligado à autoridade, está ligado às autoridades. Se uma autoridade pecasse, não adiantava oferecer o novilho, a pombinha, tinha que oferecer o boi. Né? Então, o boi, o líder, né? Os chifres, esses chifres aí vão representar, né, a liderança. Tá? E no santuário, né, porque a gente viu em Daniel, em Apocalipse, os chifres representando líderes ruins. Tá? Mas em Reis, por exemplo, 1 Reis, a gente vai ver que lá dentro do santuário existia figuras de touros, né, de bois. Então, no local onde era a pia de bronze, o rei Davi orientou Salomão a construir um mar de bronze, vamos dizer, um tanque, né, uma bacia, uma piscina enorme, onde os sacerdotes deveriam se lavar. Essa bacia, esse mar de bronze, ela era segurada por 12 bois, por 12 novilhos. Então, os novilhos, os bois e seus chifres, estavam representados dentro do santuário como adoradores do Senhor. E os querubins, lá em Ezequiel capítulo 1 e Apocalipse no capítulo 4, eles estão diante do trono, eles refletem a glória de Deus, e uma das cabeças dos querubins é justamente o novilho, é o touro. Então, o touro, lá o chifre, está representado como uma imagem que existe na glória celeste, né? É algo positivo também, né? Não é só no negativo, né? Não são só reis ruins, mas existe uma liderança
que é positiva nos céus. E os chifres não é símbolo do diabo, né? O chifre não é representativo de coisas ruins, tá? O chifre representa liderança, poder, autoridade. E nos céus existe, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Tav, deixa eu só voltar aqui. Então, quando Jesus ele se compara ao alfa, né? A primeira letra ela representa autoridade, o chifre, né? A cabeça de touro, né? O touro em si, o novilho, ele representa líder, ele representa autoridade, ele representa poder. Então, quando Jesus ele diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro, né? O alfa, ele está apontando para Jesus lá no começo, né? Lá no princípio, lá como o primeiro. Ele está representando Jesus em sua autoridade, né? Em seu poder. Só que vai acontecer alguma coisa com Jesus, né? A Bíblia vai revelar o que vai acontecer com ele, né? E aí o ômega tem tudo a ver com isso, tá? Então a gente, ao invés de seguir lá o ômega no grego, a gente foi para a última letra do hebraico. Então, se Jesus é a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego, então vamos para o hebraico. Lá no hebraico tem mais sentido. Então, no hebraico, a última letra é o Tav, né? E o Tav são duas madeiras, né? São duas varas cruzadas. Não necessariamente desde o princípio com o símbolo da cruz, mas a gente olha hoje, com certeza, né? É nítido a gente ver a cruz. A cruz já estava revelada, mas na cabeça deles, eles não tinham essa imagem da cruz lá no começo. A princípio, tão claro assim, né? Pelo menos não todo mundo, né? Só quem Deus revelasse. Então, o Tav representa duas varas cruzadas. Então, é uma marca, é um sinal, é uma assinatura. Quando alguém queria dizer que um terreno, por exemplo, era de alguma pessoa, de algum dono, o sinal, a marca, era colocar ali o Tav. Hoje, quando você vê em um terreno uma cruz, né, a gente vai simbolizar alguém que morreu, né, e foi enterrado ali. Mas não necessariamente era assim no passado. Então, o Tav é um símbolo de que aquilo ali, né, aquele terreno pertence a alguém. E é um monumento, né, uma homenagem para alguém, para o dono daquele lugar, alguém que estava ali. Também no número do hebraico é o número 400, mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora. Então, o Tav, ele, para nós, ele simboliza a cruz, mas ele é o símbolo de um sinal. Nós estamos aqui falando sobre o Aleph e o Tav, né? A primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra do alfabeto hebraico. Então, o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, representa autoridade, força, a liderança. E Jesus disse: eu sou o Aleph, eu sou a autoridade, a força, o poder. E a gente transcorreu aí pela Bíblia mostrando o touro, a cabeça de touro, o chifre, como essa autoridade. E agora a gente está falando sobre a última letra do alfabeto hebraico, né? Que é o Tav. O Tav, ele revela para nós uma marca, um sinal, uma assinatura, um monumento, né? E para quem leu o livro todo, ou seja, para quem leu as escrituras até o final, vai saber o que vai acontecer com essa autoridade, né? Para onde ela vai, né? É para a cruz. Então vamos lá. Então, em Jó, capítulo 31, versículo 35, Jó está acabando todos os seus argumentos. Então, o livro de Jó tem mais de 40 capítulos, né? Mas aí no capítulo 31 já se passou muito tempo do seu discurso, ele contra os seus amigos, né? E aí ele vai acabar as suas palavras. E quando ele diz que ele está acabando as suas palavras, ele diz que ele assina embaixo,
né? Ele marca, ele registra, como se fosse um selo, né? Ele dá a marca para simbolizar lá está o TAV, né? A marca, né? A assinatura, dizendo que ele concluiu as suas palavras, ele assina embaixo. Então, é a marca registrada de Jó, né? É o seu TAV. E o TAV ele aparece também em Ezequiel, no capítulo 9, quando Deus ele está vendo toda a impiedade, toda a injustiça, toda a maldade que havia sobre o povo de Israel, né? O reino do sul, o reino de Judá, os judeus. E Deus, ele na visão, né, de Ezequiel, Deus ele chama um anjo e pede para esse anjo, o que o anjo vai fazer? O anjo vai marcar, o anjo vai sinalizar com um tave a testa de cada pessoa que fosse escolhida, que fosse aqueles que estão ali entre os israelitas, mas estão sofrendo, estão sofrendo com o pecado do povo, com a maldade, com o erro, né? Estão tristes por ver tanto pecado e iniquidade, né? Naquele território. Então, todos os que fossem piedosos, né? Todos os que fossem servos de Deus, todos os que fossem contrários a todo aquele pecado que havia em Israel, teria que ser marcado. É lógico que é uma visão, né? Não é algo físico. Seria marcado na sua testa. E qual seria a marca? Qual seria o sinal? Seria o TAV. Então, o TAV é um sinal, é a marca. Lá em Jó, é a própria marca de Jó, dizendo que ele concluiu as suas palavras e ele assina embaixo. Em Ezequiel, o TAV seria a marca de Deus, a assinatura de Deus em todos aqueles que serviram a ele aqui nessa terra. Então, o TAV é o símbolo de um sinal. E aí, lembra, o TAV também, ele lembra a um antílope, né? Um antílope lá do Oriente, que tinha, né, um sinal na sua fronte. Não sei se está dando para ver legal, mas é como se fosse um X, né? No rosto deles, um X, né? Que é o símbolo lá do TAV, né? Antigo. E o que tem a ver? O Aleph, né, esse touro, e esse Tav, essa marca na testa, né, na face. Então, vamos abrir em Mateus 11, 29 e 30. Então, um de vocês aí, por favor, leia esses dois versículos. Alguém? Mateus 11, 29 e 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ótimo, muito obrigado, André. Então vamos lá. O que o Aleph, o Tav, o que o touro, o que a marcação, o sinal tem a ver com Jesus? Aqui é Jesus falando, né? Em Mateus 11, é uma passagem bem conhecida. E Jesus ele está fazendo um convite. E ele convida, né? Ele convida quem? Ele convida os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Lá no versículo que a gente não leu, versículo 28, ele está fazendo um convite para quem está cansado, oprimido, sobrecarregado, né? Só que esse cansaço,
essa opressão não é um cansaço físico, né? No final do versículo 29, diz que quem atendeu o convite de Jesus vai achar descanso para a alma. Então, é um cansaço, é uma opressão na alma, né, no interior. Então, Jesus está convidando aqueles que estão sofrendo na sua alma, estão angustiados. Na época não existia essa palavra depressão, né, ansiedade, todos esses termos que existem hoje, mas alguém que está sofrendo no seu interior, Jesus convida para trazer descanso. E como que Jesus convida essas pessoas para ter descanso? Ele diz para essas pessoas tomar sobre elas o seu jugo. Poxa, aí, né, a gente vai entender o que é o jugo. Por exemplo, nessa imagem, nessa foto que a gente está vendo, a gente vê 2 bois e sobre o pescoço deles está uma madeira, né? Está o jugo, está esse peso sobre eles. Isso é o jugo, né? Então, o que Jesus está revelando aqui? Jesus está revelando que ele é o touro, ele é o boi. Só que o boi, nessa posição de jugo, né, de levar o jugo, ele não está representando mais autoridade, liderança, poder. O boi, o touro, que se deixou colocar um jugo sobre o seu pescoço, é aquela autoridade, aquele líder que abriu mão da sua liderança, que abriu mão do seu poder, que abriu mão, né, de toda a sua força. Tem muita força, mas ele abriu mão de lutar. Ele se rende e ele coloca sobre ele um jugo. E o que ele faz? Ele convida para todos os que precisam de alívio na alma de colocar o jugo também, porque o boi, né, lá para levar o jugo, como a gente vê na foto, ele não fica sozinho, né? O ideal é ter pelo menos 2, né, para os 2 em equilíbrio levar o jugo, né? E outra coisa, para que se leve o jugo, os 2 bois ou os 2 animais têm que estar no mesmo nível. Imagina se fosse um boi e do outro lado, sei lá, um camelo. Não vai ficar legal, vai ficar torto, vai ficar mais difícil de carregar. Ou de um lado um boi e do outro lado um bode, não dá, né? Então o jugo tem que ser igual. A Bíblia fala do jugo desigual, é porque tem 2 pessoas juntas que não estão de acordo, que não têm o mesmo propósito, o mesmo alvo. Então é necessário um jugo igual, né? Então, se Jesus está chamando aqueles que estão oprimidos para levar o seu jugo, é porque Jesus está se fazendo igual a qualquer outro ser humano. Então, Jesus, ele é aquele que sim, ele era Deus, ele detinha toda a autoridade, ele detinha todo o poder, só que ele abre mão de toda essa autoridade, ele abre mão de todo esse poder, ele abre mão de toda essa glória e ele se esvazia e se torna um homem. E ao se tornar um homem, não para por aí, né? Como um igual a nós, ele se submete ao jugo, né? Ele se submete à escravidão, ao servo. Então, o boi, ele passa, né, na pessoa de Jesus, ele muda o status de autoridade, de poder, ele passa a se tornar um servo, um escravo, né? E aí o boi passa a ter na pessoa de Jesus, essa visão do servo sofredor, o servo que sofre o jugo. Mas ele promete no versículo 30 que esse jugo é suave e o fardo é leve, não é pesado. Ele promete isso. Que a proposta dele de se tornar, de nós nos tornarmos escravos, de nós nos tornarmos servos, como ele se tornou, né, servo do Pai, ele promete que esse jugo ele não é pesado. Esse jugo não é como nenhum jugo que esse planeta, que esse sistema nos oferece. O que esse sistema nos propõe
é pesado, é duro, é difícil, é opressor, né? Faz a gente sofrer. Mas quando nós nos tornamos servos de Deus, e nós cumprimos a vontade do Pai, nós temos alívio, né? E essa é a proposta de Jesus para nós. Opa. E esse fato do TAV, dessa marca, desse sinal, ele nos lembra lá a Páscoa, né? A Páscoa é onde o cordeiro morre e o seu sangue é o sinal nas portas para a salvação dos primogênitos que estavam ali no Egito. E aí, para quase que concluir esse tema, né? Lá o apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, diz que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Aí o apóstolo Paulo vai dizer que, sendo em forma de Deus, então Jesus tinha a forma de Deus, como os teólogos dizem, a substância de Deus. Vocês falaram, né, citaram no começo aí, Jesus como o Todo-Poderoso, que está em todo lugar, que sabe de todas as coisas, que é imutável, que tem todo amor, que é o próprio amor, que tem bondade, misericórdia, força, poder. Ele, sendo em forma de Deus, aqui diz, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não tem essa pretensão. Mas o que ele faz? Ele se esvazia, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então, o Aleph, a autoridade, o líder, o poderoso, ele se torna forma de servo, de escravo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, em primeiro lugar, ele se esvazia. Ao se esvaziar, ele toma forma de servo. E na forma de servo ele se faz um de nós, faz-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Então, aquele que é o Todo-Poderoso, ele vai para a cruz. Então, aquele que é o Aleph, ele vai para o Tav. Então, ele se torna o Tav, né? Ele se torna a marca, o sinal. Assim como lá na Páscoa, lá os primogênitos no Egito só poderiam ser salvos se o cordeiro tivesse sido morto e se o sangue do cordeiro tivesse marcado todas as portas. Assim é Jesus. Jesus, ele é o cordeiro, ou no caso aqui, ele é o touro que morre, e o seu sangue torna-se a marca em todos aqueles que o reconhecem, que o aceitam, né? E que seguem a ele nesse mesmo sentimento. Qual o sentimento? De não se achar, né? De não ter soberba, de não querer alguma coisa desta terra, estar à procura de um reino desta terra, mas até o fim se esvaziar, né? Esse é o convite do Senhor Jesus. E outro texto, né, em Gálatas 4, no versículo 4, diz que vindo a plenitude dos tempos, ou seja, vindo o tempo exato, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, sobre a Torá. Então, Jesus, ele veio no tempo certo. Sim, ele se esvaziou. Sim, ele abriu mão da sua glória. Sim, ele se tornou como servo, mas ele veio no tempo certo. Muita gente afirma por aí que Jesus ficava aparecendo, né, em formato de homem, de anjo, no passado. Mas Jesus, ele só pisou nessa terra na plenitude dos tempos. E quando ele veio sobre essa terra, ele não veio mais como Deus. Por isso que João vai falar que ele era Deus, porque ele veio como homem. E como homem, ele foi gerado no ventre de Maria, ele nasceu. Ele, como criança, ele foi orientado sobre as escrituras, ele teve que ser apresentado, circuncidado, aprender as escrituras e crescer em graça, conhecimento, sabedoria, enfim, todo o processo que nós vamos falar depois. E aqui na Terra, ele não
ele não demonstrava, né, esse poder. Não é que ele deixou de ser Deus, né? Se é que vocês me entendem, ele não deixou de ser Deus, ele continua sendo Deus, mas ele se esvazia, ele abre mão, né? Ele não mais usa do seu poder. Então, um exemplo muito forte disso, deixa eu procurar aqui. Marcos. Vamos ver. Mateus. Alguém abre para mim, por favor? Em Mateus, capítulo 24, versículo 36. Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Obrigado, André. Então, esse texto aí, ele mostra, ele prova que de fato Jesus se esvaziou. Por quê? Porque os discípulos querem saber quando que vai acontecer o fim das coisas, quando Deus vai restaurar Israel, quando Deus vai trazer o cumprimento de todas as coisas. E Jesus, ele diz que ele não sabe. Ele diz que nem ele sabe, nem os anjos sabem, só quem sabe é o Pai. Então, ele abriu mão, ele não usa da sua onisciência, ele não usa do fato dele conhecer todas as coisas. Então, de fato, ele se esvaziou. Muita gente, ao tentar provar a divindade de Jesus, usa alguns textos das suas obras, né? Então, por exemplo, Jesus é Deus porque ele andou sobre as águas. Jesus é Deus porque ele acalmou o mar. Jesus é Deus porque ele, por exemplo, ressuscitou os mortos, enfim. Só que todas as obras que Jesus fazia, ele usava o seu poder, ele usava a sua autoridade, ele usava a sua liderança? Não. A Bíblia diz que ele só vai operar o primeiro milagre depois que dos céus o Espírito Santo, o Espírito de Deus em formato de pomba, desceu sobre ele. Então, tudo que ele faz pelo poder do Espírito Santo. Tudo que ele faz na autoridade do Pai. Ele ora, ele pede ao Pai. Por exemplo, quando ele vai ressuscitar o Lázaro, ele ora a Deus. Se ele estivesse usando o seu próprio poder, ele não precisaria de tudo isso. Então, de fato, né, ele como o Aleph, né, como a autoridade, ele se esvazia, e ele se esvazia ao ponto de não mais usar a sua onipotência, a sua onisciência e etc. Ele está aqui como um de nós, como um homem, ele se esvazia ele se torna como um servo, como um homem, para morrer na cruz. A decisão que ele teve de se tornar homem lá na eternidade, a decisão que ele teve de aceitar, né, se sujeitar, é uma decisão de extrema confiança, porque agora ele precisava confiar plenamente no Pai. Ele, por exemplo, como homem, ele estava sujeito à morte. E aí, ao morrer, ele precisava confiar, né, obedecer ao Pai e confiar que o Pai o ressuscitaria, assim como, né, estava prometido em todas as Escrituras. Então, ele agora ele parte para uma extrema confiança e dependência do Pai e do Espírito Santo. E quando ele volta para o Pai, ele promete que ele rogaria ao Pai para que o Pai enviasse o Espírito Santo, o outro Consolador, porque ele já não estaria
Mas aqui, ele promete que estaria com os discípulos para sempre, porque isso um dia vai acontecer, mas enquanto ele não estiver diante de nós, né, fisicamente, ele está representado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo representa ele, assim como ele representou ao Pai, assim como nós lemos em João 1,14, que vimos a glória como do unigênito do Pai. Então, o Pai estava nele aqui na Terra, assim também o Espírito Santo representa a Jesus Cristo, né? A gente ora, né, quando a gente ora pelo enfermo, quando a gente ora por alguma causa, a gente fala em nome de Jesus, né? A gente invoca esse nome poderoso de Jesus. E é o Espírito Santo que nos dá autoridade para curar os enfermos, para continuar, né, ressuscitando mortos e realizar todas as maravilhas, né? Então, em livros teológicos, em muitos estudos teológicos, está lá tentando mostrar que Jesus é Deus pelo fato de ele ter andado sobre as águas. Mas, né, a gente repete, todos esses textos mostram a autoridade do Espírito Santo na pessoa de Jesus, porque ele se esvaziou. Então, ele é o Aleph, aquele que tem autoridade, que tem todo o poder, mas que vai para a cruz, que se torna um servo, que se torna um de nós, né? E morre. E como Tave, a sua cruz agora se torna um símbolo, né? O seu sangue, né? O instrumento da sua morte, a cruz, ela representa a nossa fé, né? Porque todas as coisas no universo, elas vão apontar para a cruz. Toda a palavra, todas as escrituras de Gênesis e Apocalipse, elas mostram a cruz, que foi o ponto em que Jesus ele veio. Qual foi o propósito de Jesus vir? Nos resgatar, nos levar de volta para o papai. Então, resumindo, né, aquilo que a gente argumentou aí durante todo o dia, Jesus, ele é aquele que já existia desde sempre. Ele não simplesmente nasceu como qualquer um de nós, ele não foi gerado como qualquer um de nós, ele sempre existiu. E a Bíblia mostra, né, chama ele de Deus, chama ele de Senhor, e ele se reconhece, ele dando alguns indícios, por exemplo, do eu sou. E assim os apóstolos depois vão chamá-lo, né, de Senhor, de Deus, reconhece que a divindade está sobre ele, só que mesmo ele estando com toda essa divindade, ele diz que ele abriu mão, né? E como homem que ele foi fiel até o fim, ele obedeceu até ao fim. E é por isso que ele, quando as pessoas se prostram diante dele, ele não fala nada, né? Porque ele sabe que não chegou o tempo ainda, mas ele não reprova as pessoas, porque as pessoas não estavam erradas, mas também não estimula isso. Mas, por exemplo, quando um homem chega até Jesus e chama ele de bom, ele fala que bom é o Pai, né? Então ele exalta o Pai. Ele está aqui na terra como homem para exaltar o Pai. Ele ainda não cumpriu todas as coisas. Então, como homem, ele ainda não tem novamente a plenitude. A gente leu lá em João, no capítulo 14, onde ele ora ao Pai, no capítulo 14, não, no capítulo 14, deixa eu ver aqui. É, 17. João 17, a gente leu a oração de Jesus quando ele pede, né? Chegada a minha hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste. Aí ele vai dizer, lá no versículo 5, João 17, 5. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então ele tinha uma glória, lá antes, na eternidade, ele tinha uma glória, e que ele abriu mão por um tempo,
mas ele sabe que ele vai ter de volta, né? Então, nessa confiança, nessa obediência ao Pai, ele confia que ele vai ter de volta essa glória. Um dia ele vai se tornar novamente plenamente bom, plenamente poderoso, plenamente, né? E vai usar tudo isso. Mas por enquanto ele é homem. E aí a gente vai falar sobre a natureza humana de Jesus, se Deus nos permitir, na próxima aula. Alguém quer acrescentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Alguém quer que eu relembre alguma coisa do que falamos hoje? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, mais alguma dúvida, pode me mandar por mensagem sem problema nenhum, não só hoje, né, durante a semana, estamos à disposição. Que o Senhor Jesus possa abençoar a cada um de nós, né, continuar nos guardando, nos livrando de todo esse mal que assola o nosso planeta. Tá? Fiquem com Deus